2022 é o centenário do mais importante fato histórico da cultura moderna no Brasil, a Semana de Arte Moderna, que aconteceu entre 11 e 18 de fevereiro de 1922. É inviável reconstituir tudo o que estava em jogo e o que ela significou para o mundo das artes e da cultura. Há trabalhos muito competentes nesse sentido, e vamos mencionar vários deles aqui. Nesse vídeo a gente vai apresentar a Semana de 22 sem saudosismo, mas com o objetivo sim de resgatar alguns elementos do que ela ainda tem a nos dizer, isso é, mostrar a atualidade da consciência e dos impulsos que chegam até nós como latências e possibilidades nesse ano de 2022. Não se entende o modernismo fora das grandes cidades. O modernismo é um fenômeno que ocorre com o início da eletrificação das cidades, a eletrificação das ruas, os bares, os cafés iluminados à noite, propiciando um convívio que antes era inexistente e impossível. A geração de 1922 viveu a experiência da metrópole moderna, isso é, os espaços das multidões, da intensificação e velocidade dos estímulos exteriores, da simultaneidade e polifonia no cotidiano. A Paulicéia desvairada encarnava, obviamente, essa grande cidade. Em São Paulo, a virada para o século XX e suas primeiras décadas assistiram a um acentuado crescimento populacional e a um verdadeiro frenesi construtivo. Esse mundo urbano industrial moderno trouxe consigo a dissolução das autoridades do passado e das tradições. Foi o lugar da multiplicação e abertura dos círculos sociais. Isso tudo permitiu aos sujeitos interações inventivas, convivências inesperadas, experimentações, autoafirmação e mesmo reformulações de suas individualidades. A casa de Oswald de Andrade, na Rua Libero Badaró, por exemplo, foi um desses lugares de encontros frutíferos, onde os jovens cultos, através de pseudônimos, poderiam alçar-se a escritores e artistas. Mas se os círculos experimentais e vanguardistas elevaram a Paris dos anos 1910 e 20 a um epicentro cultural, em São Paulo esses fenômenos eram minoritários e residuais. São Paulo era economicamente dinâmica, já se anunciava como locomotiva do país, mas no campo da cultura suas forças eram atrasadas e de certa forma bloqueadas por erudições rebuscadas, meio cafona, ou pior, por um ruralismo anti-intelectual latifundiário. A cultura urbana era esse campo de forças contraditórias, mas entre jovens poetas e artistas modernistas, essa grande cidade era experimentada com entusiasmo e espanto. Comoção de minha vida, dirá Mário de Andrade no poema Inspiração. E essa relação com a cidade é lembrada pela filósofa Gilda de Melo Souza, estudiosa da obra de Mário. Durante o período modernista, é o sentimento da cidade de São Paulo, íntimo, afetuoso, embora sempre mesclado de humor, que provoca a emissão viva das ideias. Às vezes, a referência ao real é tão minuciosa que o leitor da época poderia localizar, sem esforço, os trechos urbanos a que o poema se referia, refazendo, por exemplo, o itinerário da Parada 7 de Setembro ou o trajeto de bonde pelo bairro aristocrático. Mário absorve a cidade vivida. Trata-se de uma poesia dinâmica, de ar livre, que, feita ao sabor de uma caminhada, vai recolhendo dela os sinais que circulam incessantemente entre a realidade exterior e o íntimo do poeta. Mário descobriu ali, na sua Paulicéia em desvario, uma modalidade de escrita que nunca mais abandonaria. Dirá novamente a filósofa estudiosa da obra de Mário que em alguns momentos temos notações líricas suscitadas pelas sensações, ideias, momentos da vida, mas noutros também meditações, composições longas e elaboradas em que discute o seu próprio destino ou o destino incerto da pátria. A expectativa de Mário e seus companheiros naquele momento era de modernizar a cultura do país, acertar o passo com as vanguardas internacionalistas. Em suma, era de transformar a linguagem das artes e as sensibilidades. No Círculo das Artes, a semana teve antecedentes diversos.
a exposição de Lazar Segal em 1913, artigos de Menotti Del Pica e Oswald na imprensa local. Mas de fato, um ponto de virada foi o conflito entre a então jovem pintora Anita Malfatti e o escritor Monteiro Lobato. A jovem Anita era antenada, tinha estudado em Berlim e Nova York. Suas pinturas eram vigorosas, confiantes, expansivas, plenas de vitalidade. Mas essa não era a percepção do então consagrado escritor. No artigo Paranoia ou Mistificação, publicado numa seção do jornal Estado de São Paulo, Lobato critica duramente Malfatti e, de modo mais geral, as vanguardas europeias. Caricatural e mistificadora foram talvez os adjetivos menos pejorativos. Lobato caracterizou a exposição como arte anormal, que ornam paredes de manicômios. Lobato foi reativo, truculento, mas também previsível no estigmas que mobilizou. Mais um pouco e anteciparia os alemães que chamaram modernistas de arte degenerada. O que Lobato não esperava era o efeito rebote. Acabou por impulsionar o desejo latente de renovação das artes e atualização da inteligência brasileira. Imediatamente, de Cavalcante, Oswald e Menotti Del Pica saíram em defesa de Anita. Artistas que antes não tinham relações passaram a dialogar e se identificar enquanto modernos. O impulso e o projeto que moveram o modernismo nos anos 20 foram muito distintos da imagem de Brasil pintada no sítio do Pica-Pau Amarelo, por exemplo. Difícil não reconhecer afinidades entre os juízos de Lobato em relação a Malfatti e o quadro de subalternidade vivido por tia Anastácia, senhora negra, cozinheira do sítio. Uma mulher de bom coração, um pouco medrosa, supersticiosa, que conta histórias do folclore brasileiro e aceita ser chamada de negra beiçuda. Tia Anastácia é o outro de Sinhá Dona Benta, a senhora proprietária do sítio, a figura que por sua vez explica, ensina, transmite às crianças a cultura europeia e em especial a mitologia grega. Obviamente branca, aquela que mantém uma pretensa harmonia sem ruídos. Eu não farei do Lobato uma caricatura, imagino que possa ter predicados como escritor, mas para os nossos propósitos eu faço dele um tipo social, porque como ator e indivíduo concreto, seu preconceito e eugenia não são detalhes menores. O sítio do Pica-Pau Amarelo é um desejo de retorno à infância idílica, ao mesmo tempo que reprodução de um Brasil profundo, violento e regressivo. Por motivos óbvios, Cléo Monteiro Lobato, bisneta do escritor, reedita hoje seus clássicos, removendo os trechos e expressões racistas. Curiosamente, atualizações e cortes são considerados uma mutilação de sua obra por certas autoridades de ainda hoje. De fato, parece haver afinidades misteriosas entre impulsos reativos de um saudosismo pueril, arcaísmos literários, ruralismo latifundiário, desejo de ordem e anseios autoritários. Com Malfatti, mas também em outras ocasiões, Lobato se ofendeu e se insurgiu contra mudanças que ele não conseguia acompanhar. Ele queria restaurar a sua autoridade enquanto homem das letras e enquanto homem. Demonstrava assim sinais de limitação, esforço por se manter num estado social que lhe era cômodo, mas que não pode existir mais. As forças que falam pela boca de Lobato são as mesmas, ou muito próximas, das que travaram e travam a modernização brasileira por décadas a seguir. O projeto estético e cultural dos modernistas também era em grande medida nacional, mas mais corajoso e muito mais transformador. Embora nem sempre tenha conseguido, buscava uma brasilidade situada na realidade e no cotidiano urbano, na expressão de Mário, um nacionalismo embravecido. Como podemos imaginar, na época não foi nada fácil defender a brasilidade a partir de corpos negros, migrantes e obreiros. Era um Brasil menos ordeiro que aparecia nos operários de Tarsila, de Cavalcante e em tantos outros. Como lembra Araci Amaral, o espírito revolto e revolucionário de 22 conseguiu combinar dois impulsos aparentemente contrários, isso é, nativismo e internacionalismo. Para a organização do acontecimento, Anita Malfatti se juntou aos também jovens Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Menotti Del Pica, principais articuladores e agitadores da semana.
O cartaz ficou por conta de Di Cavalcanti. Tarsila participou à distância. Convidaram ainda muitos outros, como Guilherme de Almeida, Sérgio Millier, que fará pontes internacionais e com as próximas gerações, e Plínio Salgado, que depois se perdeu na vida, coitado. A participação da arquitetura foi modesta, com Antônio Moya e um polonês de nome difícil, Georg Pritchembel. Já o escultor Vitor Brecheret, amigo dos jovens, e o escritor Graça Aranha já eram figuras com reconhecimento e, como um imponente teatro municipal, deram legitimidade ao tumulto. Essa música que está tocando hoje parece cult, mas na época era bem subversiva. É de Heitor Villa-Lobos, um dos poucos cuja apresentação recebeu aplausos. Na semana propriamente dita, Tarsila do Amaral ainda se encontrava na Europa, onde tomou contato com as vanguardas, em especial com Fernand Léger. Desse absorveu a estruturação do quadro, a disciplina, a síntese de elementos e a valorização da cor. Quando tais lições se encontram com a atmosfera brasileira, Tarsila se torna nossa grande pintora dessa década. Como nos lembra novamente Aracy Amaral, a tendência ao brasileiro na pintura de Tarsila encontra correspondência na literatura ao desejo já manifestado por Mário de Andrade de unificação da língua falada à língua escrita. Era preciso desfazer a dualidade de comportamento. E como salientaram diversos comentadores, houve nesse momento uma inversão inédita na história, na medida em que a pintura precedia as letras, isso é, as ideias literárias nasciam da presença da invenção pictórica. Nos termos do crítico Mário Pedrosa, a pintura e a escultura deram uma noção menos puramente verbal dos problemas estéticos em jogo e uma compreensão mais física e concreta da realidade envolvida. O Abapuru de Tarsila, como se sabe, inspiraria Oswald a redigir seu manifesto antropófago. Só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente, filosoficamente. Contra todos os importadores de consciência enlatada, a existência palpável da vida. Queremos a Revolução Caraíba, maior que a Revolução Francesa. A unificação de todas as revoltas eficazes na direção do homem. Sem nós, a Europa não teria sequer a sua pobre Declaração dos Direitos do Homem. Só não há determinismo onde há o mistério, as migrações, a fuga dos estados tediosos, contra as escleroses urbanas, contra os conservatórios e o tédio especulativo, a transfiguração do tabu em totem, antropofagia. A alegria é a prova dos 9 no matriarcado de Pindorama, contra a memória fonte do costume, a experiência pessoal renovada. A experiência modernista foi inovadora, canibal e destruidora em muitos sentidos. Outra inversão importante foi o fato de, muito mais do que na Bauhaus, por exemplo, aqui houve um protagonismo feminino nas vanguardas. Empieza el matriarcado. E as relações entre esses protagonistas foram inventivas, ricas, mas não foram só flores. Também houve desvios de rota, amizades desfeitas, disputas internas, acusações públicas mesmo sem Twitter. Mas não vale a pena entrar nas fofocas. Eu acho que há várias maneiras de ver Mário, mesmo tendo convivido com ele, inúmeras maneiras. Ele é um homem que se interroga tanto que essa interrogação está nas poesias, está nos romances que ele escreveu, está nos ensaios. E a essa busca da sua própria identidade, nós podemos acrescentar a busca da identidade do seu país. São duas coisas completamente paralelas que se cruzam a todo momento na obra, a todo momento na sua vida. Como lembra Mário de Andrade numa famosa conferência, no momento de 22, seus esforços eram, a partir de São Paulo, instaurar o direito à pesquisa estética, atualizar a inteligência artística brasileira e estabilizar uma consciência criadora nacional. É um erro achar que Mário vivia um otimismo do tipo futurista, um otimismo ingênuo com a máquina, com o asfalto e o automóvel. Seu objetivo era criar uma nova linguagem nas artes e uma nova sensibilidade. Desde lá, Mário já visava superar o abismo entre o erudito e o popular. A língua culta era atravessada por arcaísmos anacrônicos, marcadores de distância social,
que eram também sintomas de uma vida garbosa, limitada e medrosa. Daí se entende a aversão de Mário ao bem comportado de que fala no poema Ode ao Burguês. Os burgueses e oligarcas ruralistas eram os tipos que Mário caracterizava como os cautelosos pouco a pouco, que vivem dentro de muros sem pulos e se esforçam para dizer que suas filhas falam francês e tocam printemps. Esse era o modo de vida tedioso, que cheirava a níquel e a morte. Ao longo da década de 20, surge para o Mário de Andrade uma segunda preocupação, uma outra questão. E ela vem justamente das viagens que os modernistas fazem ao Brasil, a Minas Gerais em 1924, depois das viagens que Mário de Andrade faz nos anos 20, 26, 27, faz para a Amazônia e para o Nordeste. Viagens que estão registradas no livro que se chama O Turista Aprendiz. Após o momento da Semana de 22, Mário seguiu sua jornada em expedições pelo Brasil, como ele mesmo diz, um turista aprendiz. Seguiu também com a ideia de romper a distância entre o intelectual letrado e o povo, mas mais do que isso, entre a cultura erudita e a cultura popular, anônima, que se transmite boca a boca, por escuta e oralidade. Queria interpretar o Brasil em seu todo, encontrar neste uma unidade, colocando em contato essas esferas culturais, esses lugares. Esse projeto de construção de uma cultura brasileira está encarnado no livro Macunaíma, publicado em 1928. Na obra, Mário organizou muito de seus materiais de viagem, mas também bebeu do livro Do Roraima ao Orinoco, de Theodor Koch-Grünberg. Desta extrai um rico levantamento etnográfico e linguístico de ritos e mitos dos povos indígenas da região amazônica. Macunaíma circula por todo o país, atravessa o Brasil do norte a sul. É um herói ainda sem um caráter bem formado, porque de muitos caráteres. Um herói que vive seu impulso lúdico, um adulto um pouco criança, inventivo e genioso. Mas bom, eu não preciso reconstituir a história toda aqui, com certeza você já deve ter lido para algum vestibular. Se não leu, busca aí o PDF no Google. Ele não morre propriamente, mas ele se ausenta de um mundo, que ele não suporta mais, e lá ele fica mandando como o brilho de uma estrela, como um mito indígena. Ele vira o pai dos vivos, que se acreditava que aqueles que morrem e continuam falando através do brilho tremeluzente da estrela. Macunaíma está lá, emitindo sinais, que na verdade são sinais e perguntas sobre o destino do Brasil, que eu acho que, mesmo com o tempo passando, perguntas que se tornam, na verdade, atuais e vivas, vivíssimas. Eu diria que a cada ano que passa elas se tornam mais cruciais e mais atuais. O fato é que Macunaíma é um gênio mundano e popular. Um herói um pouco trágico, mas também cômico. Muito de suas conquistas permanecem em aberto. Outras conquistas ele reconhece que, depois de obtidas, se tornam quinquilharia e valor de troca. E ao fim, Macunaíma encontra as estrelas porque não conseguiu dar sentido ao Brasil. Melancólico, foi vencido pelo que depois conheceremos como a metrópole dos automóveis, do desenvolvimento desigual, da industrialização de baixos salários, das periferias autoconstruídas em fins de semana. Mas justamente por isso os gênios macunaímicos estão mais vivos do que nunca, e os mais recentes são cada vez mais ligados às condições urbanas. Garrincha, Grande Otelo, Carolina de Jesus, mas também com tônicas variadas, Sérgio Vaz, Racionais MC, Emicida, Carmen Silva, Pablo Vittar, Heavy Baile, muitos outros e outras. Vai. Os anos 1960 foram marcados pelo fechamento político a partir do golpe civil-militar, mas curiosamente formou-se um clima de efervescência cultural que esteve profundamente ligado a reelaborações dos anseios modernistas. Oswald já havia passado por um período de certo ostracismo e faleceu em 22 de outubro de 1954. Nos anos 1960 ele é redescoberto, revisitado por José Celso Martinez Correia do Teatro Oficina. Essa é a encenação da peça Rei da Vela, escrita por Oswaldinho lá em 1937.
O contexto era a crise econômica de 1929, um crash internacional e seus impactos no Brasil. Abelardo, primeiro protagonista da peça, faz da crise dos outros uma oportunidade, ganha com o infortúnio e mesmo com a morte dos cidadãos comuns. Sabe trabalhar na bacia das almas. O senhor cometeu a maior falta contra a segurança do nosso negócio e o sistema da casa. Mas há só 2 meses que eu não posso pagar juros. E o senhor acha que é pouco? Por isso mesmo que eu quero liquidar e entrar num acordo a fim de não ser penhorado. Diabo, o senhor tem ajudado tanta gente. O senhor é amigo de todo mundo. Por que comigo não há de fazer um acordo, né? Aqui não há acordo, meu amigo. Aqui é pagamento. Por uma situação muito triste. A situação era difícil, a quebradeira afetou ainda mais seriamente a aristocracia ruralista cafeicultora, embora o Estado Nacional trabalhasse para salvá-los. Há ainda a presença crescente do capital estadunidense na economia e na cultura local. Esse é o círculo pútrido em que se misturam classe dominante e classe dirigente no Brasil. O Teatro Oficina resgatou Oswald, mas também o poeta Haroldo de Campos se dedicou a compreender neste o que chamou de uma poética da radicalidade. Já o espírito antropofágico foi retomado por jovens que, em sua maioria vindos de outras regiões, desembarcaram na Pauliceia. O modernismo brasileiro, com seu anseio pela internacionalização da cultura e a atenção à realidade social, reaparecem agora com novos nexos baralhados pela ascendente indústria cultural. Como lembra o filósofo e crítico Celso Favaretto, tratou-se de uma combinação de fruição estética e crítica social, curtição e desbunde. Novamente, jovens artistas de campos distintos formam um circuito de interações intensificadas, levantes de insubmissão e alegria. Dessa vez, a visibilidade pública explodiu a partir da música. Caetano, Gil, Gal Costa, Tom Zé, Nara Leão, Os Mutantes, mas as trocas alimentaram reciprocamente com Hélio Oiticica, Glauber Rocha, entre outros. Se não tinham mais as expectativas das vanguardas do início do século, ainda assim foram uma explosão de marcos de uma contracultura urbana cujos estilhaços chegam até nós. Além dessas figuras, há muitos outros fenômenos dos anos 60 e 70 sobre os quais podemos falar em outros vídeos, se vocês acharem que é o caso. A periferia nos une, pelo amor, pela dor e pela cor. Dos becos e vielas advira uma voz que grita contra o silêncio que nos pune. Eis que surge das ladeiras um povo lindo e inteligente, galopando contra um passado, a favor de um futuro limpo para todos os brasileiros. A favor de um subúrbio que clama por arte e cultura e universidade para diversidades. Vai quebrando de latim, vai quebrando de latim, vai quebrando de latim, vai quebrando. Sem dúvida, a semana de 1922 foi o fato histórico mais importante da cultura moderna brasileira. Como já disse o historiador Francisco Alembert, é possível entender a história do Brasil no século XX pelas tantas versões que se construíram desse acontecimento. Para nós, a grandeza da semana de 22 foi organizar uma consciência coletiva. É verdade, tratou-se de um projeto em alguma medida frustrado, mas não só ou não tanto por fraqueza das formulações, mas por sobrecarregar as artes de uma tarefa cultural que está para além dela. Muitos de seus protagonistas já se davam conta disso. Se depois das vanguardas não há mais a expectativa de que as artes possam transformar radicalmente o mundo, elas tampouco podem voltar a papéis meramente decorativos, fugas hedonistas ou, pior, subjugarem-se a bajulações e fetiches de consumo. As artes não podem, sobretudo, se deixar integrar ao mundo medíocre e fechado em que fomos colocados. Há muito passado pela frente, outras modernidades são necessárias, serão sempre cosmopolitas e terão como seu lugar predileto a rua repleta de vozes e corpos. Nós não podemos esperar que a geração de 22, a dos tropicalistas ou alguma mais recente, tenha dado todas as respostas ou feito todas as questões de que precisamos.
Toda ação tem suas limitações, contradições e ambivalências. Não se faz história nas melhores condições. Os ânimos de uma nova geração se multiplicam ao se conectarem com o que as anteriores têm de melhor. Chega até nós, com outros termos e personagens, a necessidade de projetos estéticos que recoloquem um horizonte de sociedade e não esperem por ele, mas abram desde já espaços que ensaiem essa necessidade coletiva. Espaços que ativem processos que, por sua vez, estabilizem uma consciência criadora nacional e mantenham vivos o estado de pesquisa. Antropofágicos, lúdicos, projetos abertos, sem dogmatismo, porque ciente de seus riscos. A alegria é a prova dos 9, a irreverência é destituinte, destrói mitos e monumentos. Se você chegou até aqui, muito provavelmente vai se interessar por outros vídeos que faremos. Por isso, se inscreva no canal, comente o que achou, deixe aí seu like para fortalecer a nossa iniciativa. E aquele abraço! Isso, vai.